Pessoal, bom dia a todos. É um prazer recebê-los aqui em mais uma aula do nosso programa de residência em cardiologia, um programa que é denominado Baseado em Evidências, um programa da Sociedade Mineira de Cardiologia. Eu sou Luiz Guilherme, eu sou o atual diretor científico dessa sociedade e o representante aqui do Hospital das Clínicas da UFMG. Duas coisas importantes a gente falar no começo de cada aula é que isso aqui é um programa de educação médica, tá? E é um programa que está disponível para vocês reverem as aulas na TV SMC que está no YouTube. O outro ponto importante é que as opiniões que a gente vem a externar durante as aulas não são opiniões da sociedade, não é uma opinião de entidade, é uma opinião das pessoas que participam desse programa, tá bom? Semana passada a gente falou um pouquinho sobre pericardite aguda e recidivante, e hoje a gente vai dar continuidade às doenças do pericárdio, entendendo um pouquinho a cronificação desse processo e a pericardite constritiva. Quem vai ajudar a gente nessa aula é o grupo de Juiz de Fora. É um prazer ter vocês aqui, Marcélia. Marcélia está com a gente desde o começo do programa. É uma pessoa muito querida por nós. O Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus sempre nos apoiou e nos ajudou em toda essa trajetória. E quem vai dar aula para a gente, Elisa André, é com vocês. Obrigado pela participação, tá bom? Muito obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é André. Estou aqui hoje com a minha colega e igual Elisa. Nós somos residentes de cardiologia do Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus, aqui em Juiz de Fora. E sob a preceptoria da doutora Marcela Barral, vamos apresentar hoje sobre pericardite constritiva. Vamos iniciar nossa apresentação com um caso clínico de uma paciente que recebemos recentemente em nosso serviço. É uma paciente de sexo feminino, 43 anos, previamente rígida, com antecedente de sífilis secundária tratada no final de 2025. É etilista social, nega tabagismo e uso de outras substâncias ilícitas. Foi admitida no HMTJ em janeiro de 2026, encaminhada do Hospital de Além Paraíba, com quadro de ascite refratária sem uma etiologia definida, associada a um quadro de dispneia e edema de membros inferiores. No exame físico, chamava atenção uma turgência jugular a 45 graus, um edema discreto de membros inferiores e um abdômen assítico, indolor à palpação, pressão arterial média e ausculta cardiovascular sem alterações. O eletro de admissão da paciente encontrava-se em ritmo sinusal, uma frequência aproximadamente de 75 batimentos por minuto, sem desvio de eixo, intervalo PR, intervalo QT corrigido sem alterações, apenas alterações inespecíficas de repolarização ventricular, com inversão difusa e assimétrica da onda T. O raio-x de admissão da paciente, que demonstrava calcificação pericárdica, e ela, durante a internação, realizou o eco transtorácico, que demonstrou uma fração de ejeção preservada de 72%, porém com movimentação paradoxal do septo interventricular e sinais de restrição pericárdica ao enchimento ventricular. E a ressonância cardíaca, com sinais de pericardite crônica com espessamento pericárdico. Tratando um pouquinho da anatomia do pericárdio, o pericárdio é formado por uma camada mais externa, o pericárdio visceral ou seroso, e uma camada mais interna, que é o pericárdio parietal ou fibroso. O pericárdio visceral está aderido ao epicárdio e é formado por uma monocamada mesotelial. Já o pericárdio parietal é composto principalmente de colágeno e elastina. Entre eles, há o espaço pericárdico, que contém cerca de 50 mililitros de ultrafiltrado plasmático. Entender essa anatomia do pericárdio é essencial para entendermos a complacência pericárdica, que é a capacidade do pericárdio de acomodar mudanças fisiológicas sem alterar de maneira significativa a pressão intrapericárdica. Isso é essencial para reduzir o atrito, distribuir forças, estabilizar a posição do coração e limitar a dilatação aguda. Retomando alguns conceitos que foram abordados na última aula pelos colegas de Divinópolis, a pericardite pode ser classificada em aguda, quando há uma duração menor do que 4 a 6 semanas, incessante, quando há uma duração maior do que 4 a 6 semanas e menor do que 3 meses, sem que haja remissão completa do quadro, recorrente, quando acontece um novo episódio de pericardite após um episódio assintomático maior do que 4 a 6 semanas,
e crônica, quando há uma duração maior do que 3 meses. Além disso, as principais complicações relacionadas a um quadro de pericardite consistem no derrame pericárdico, no tamponamento cardíaco e na pericardite constritiva, a qual abordaremos na aula de hoje. A pericardite constritiva é uma síndrome clínica complexa na qual um pericárdio inflamado torna-se fibrótico e não complacente, reduzindo, ao final, o desempenho da bomba cardíaca. Ela pode ser separada em três entidades principais: a pericardite constritiva transitória, que é uma forma reversível de constrição pericárdica causada por uma inflamação ativa e que, portanto, pode regredir após o tratamento anti-inflamatório. A pericardite constritiva crônica, na qual há um espessamento, uma fibrose, uma calcificação do pericárdio irreversível, com uma restrição crônica do enchimento ventricular, e a pericardite efusivo-constritiva, na qual há um derrame pericárdico associado à constrição visceral e essa constrição persiste mesmo após a drenagem do derrame. Trouxemos essa imagem do Guideline da ESC para ilustrar os estágios de evolução da pericardite efusivo-constritiva. Podemos notar, no estágio 3 que mesmo após a drenagem do derrame pericárdico, a constrição visceral persiste. Trouxemos essa imagem do guideline da ESC também para retomar um conceito que foi abordado na última aula de maneira brilhante pelos colegas de Divinópolis, que é o conceito de miopericardite, uma vez que uma das vias finais da fisiopatologia dessa doença é a constrição. A diretriz trouxe evidências recentes que demonstraram que os fatores genéticos têm uma importância muito grande na modulação da intensidade da inflamação, na susceptibilidade do indivíduo e no risco de recorrência, indicando até mesmo testes genéticos para os pacientes e seus familiares. Além disso, a diretriz enfatizou a importância da multimodalidade da imagem no diagnóstico da miopericardite. Abordando a epidemiologia da doença, é importante citar que nos últimos anos houve uma mudança, principalmente nos países desenvolvidos, com um aumento de causas iatrogênicas, principalmente pós-cirurgia cardíaca e pós-radioterapia. Já nos países em desenvolvimento, há um predomínio ainda da etiologia tuberculosa. É importante citar também que o risco de evolução para a constrição depende muito mais da causa da pericardite do que da sua incidência. Trouxemos esse gráfico para ilustrar justamente isso. Podemos notar que as pericardites virais e idiopáticas, apesar de representarem grande parte do total de pericardites, evoluem muito menos para a constrição quando comparadas à pericardite tuberculosa ou purulenta, que evoluem de maneira muito mais frequente para a constrição. Sobre a pericardite tuberculosa, é importante citar que a invasão do pericárdio pode se dar por três vias: por disseminação linfática, disseminação hematogênica ou por contiguidade com a infecção pulmonar. O bacilo invade o pericárdio, gera uma reação imune com hipersensibilidade TH1, e a resposta imune do hospedeiro é o principal fator motor da fibrose do pericárdio. É importante citar também que o risco de evolução para constrição é altíssimo na pericardite tuberculosa, podendo chegar a 20 a 30%. Sobre o diagnóstico, ele pode ser definitivo, o que é raro, uma vez que depende de encontrarmos o bacilo no líquido pericárdico ou o granuloma na biópsia. Pode ser presuntivo em países com alta prevalência de tuberculose, como o caso do Brasil, que é uma região endêmica para essa patologia, e nos pacientes em que há uma resposta positiva à terapia empírica antituberculose, e o diagnóstico pode ser provável, nos quais há uma alta suspeição, nos quais encontramos dosagem de ADA elevada no líquido pericárdico, o que tem uma alta sensibilidade em áreas endêmicas, como o nosso país. As características do líquido pericárdico, quando há um exudato com predomínio linfocitário, um aspecto sanguinolento, e presença de interferogama, que tem uma alta acurácia no diagnóstico também.
Abordando um pouco da fisiopatologia na pericardite constritiva, é importante citar que, em condições normais, há uma redução da pressão intratorácica durante a inspiração, com um aumento do retorno venoso para as câmaras direitas, átrio e ventrículo direitos, que desloca o septo interventricular do ventrículo direito sobre o ventrículo esquerdo e reduz o volume sistólico do VE, reduzindo assim a pressão arterial sistólica durante a inspiração. Já durante a expiração acontece o contrário, um relaxamento do diafragma, um aumento da pressão intratorácica e um aumento do retorno venoso para as câmaras esquerdas, com maior enchimento do VE e um aumento do seu volume sistólico durante essa fase do ciclo respiratório. Esse fenômeno é fisiológico e é conhecido como interdependência ventricular. E há uma variação normal dos fluxos transvalvares que pode chegar a 40 a 45% à direita e 30% à esquerda. Trouxemos essa imagem para ilustrar justamente isso que eu expliquei. Durante a inspiração, podemos notar que as câmaras direitas do coração encontram-se engurgitadas, cheias de sangue, rechaçando o septo interventricular do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo. Já na expiração, acontece o contrário. As câmaras esquerdas do coração encontram-se engurgitadas, com rechaçamento do septo interventricular do VE sobre o VD. Entender essa fisiologia normal do coração é essencial para entendermos a fisiopatologia da pericardite constritiva, uma vez que nessa doença acontece uma dissociação das pressões intracardíaca e intratorácica, com um aumento da dependência entre os ventrículos. Isso vai gerar uma variação respiratória dos fluxos exagerada. Tudo isso acontece porque o pericárdio rígido que envolve o coração, formando uma espécie de armadura ao redor do coração, impede que a queda da pressão intratorácica durante a inspiração seja transmitida para as câmaras cardíacas. Consequentemente, o gradiente entre as veias pulmonares e o átrio esquerdo reduz, reduzindo o enchimento do VE. Já na expiração, acontece exatamente o contrário. Dessa forma, as câmaras direitas e esquerdas do nosso coração têm um comportamento antagônico durante o ciclo respiratório. Entender isso é essencial para entendermos os sintomas, o quadro clínico da pericardite constritiva, uma vez que a pericardite constritiva inicia com sintomas de sobrecarga de volume, com congestão sistêmica, edema de membros inferiores, hepatomegalia e ascite, uma vez que o ventrículo direito não consegue acomodar todo o retorno venoso que chega até ele, e à medida que a doença progride, sintomas de redução do débito cardíaco, com dispneia, caquexia e síncope. Isso também é essencial para entendermos alguns achados clássicos do exame físico. Vamos encontrar uma pressão venosa jugular elevada, com um descenso Y proeminente na avaliação pelo ecocardiograma transtorácico. A onda Y corresponde à abertura das válvulas tricúspides e o esvaziamento atrial. Na pericardite constritiva, temos uma elevação crônica das pressões diastólicas de todas as câmaras cardíacas. Dessa maneira, o enchimento do ventrículo direito se dá de maneira rápida, mas cessa de maneira abrupta, o que vai gerar uma queda abrupta da pressão do átrio direito. O pulso paradoxal, que é uma queda maior do que 10 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica durante a inspiração. Como eu expliquei anteriormente, essa queda na pressão arterial sistólica na fase inspiratória do ciclo respiratório é fisiológica. Entretanto, quando maior do que 10 milímetros de mercúrio, constitui um achado patológico. O sinal de Kussmaul, consiste na ausência de declínio inspiratório da pressão venosa jugular. Isso se dá por uma incapacidade do ventrículo direito de acomodar todo o sangue que está chegando até ele. E o NOC pericárdico, que é uma cessação precoce e abrupta do enchimento ventricular, que vai ser identificada no nosso exame físico como um som diastólico, precoce, agudo e de alta frequência.
Trouxemos esse vídeo para ilustrar o achado do pulso paradoxal que eu expliquei anteriormente. No coração saudável, como eu expliquei, durante a inspiração, há um aumento do retorno venoso para as câmaras direitas, átrio e ventrículo direitos, com um rechaçamento do septo interventricular, do VD, sobre o VE, reduzindo o seu volume sistólico e, consequentemente, a pressão arterial sistólica durante essa fase do ciclo respiratório, que é a inspiração. Na pericardite constritiva e no tamponamento cardíaco que trouxemos nesse vídeo, há um aumento da pressão intrapericárdica e um rechaçamento. Deixa eu retornar. Só um minutinho que deu. Retornar o vídeo para explicar. Intrathoracic pressure. Então, em algumas situações patológicas, como, por exemplo, na pericardite constritiva, mas também no tamponamento cardíaco, como a doutora Elisa vai explicar posteriormente na nossa apresentação, há um aumento da pressão intrapericárdica e, no momento da inspiração, há um maior rechaçamento do septo interventricular do VD sobre o VE. Isso vai gerar uma redução maior do volume sistólico ejetado e, consequentemente, da pressão arterial sistólica durante essa fase do ciclo respiratório, o que vai ser avaliado, verificado como uma queda maior do que 10 milímetros de mercúrio durante a fase inspiratória. O vídeo também traz a técnica clássica de aferição do pulso paradoxal, que consiste em utilizarmos um esfigmomanômetro. Vamos insuflar o manguito acima da pressão arterial sistólica e desinsuflar lentamente. Dessa forma, vamos identificar os sons de Korotkov audíveis apenas na fase expiratória do fluxo, do ciclo respiratório. No vídeo em questão que trouxemos, quando o manguito chega em 118 milímetros de mercúrio, começamos a escutar os sons de Korotkov, que são audíveis apenas na expiração. Continuamos desinsuflando o manguito até escutarmos os sons de Korotkov durante todo o ciclo respiratório, na ins e na expiração. Fazendo a subtração entre a pressão arterial sistólica durante a expiração e a pressão arterial sistólica durante a ins e a expiração, se encontrarmos um valor maior do que 10 milímetros de mercúrio, temos um pulso paradoxal positivo. No caso do vídeo, começamos a escutar durante a ins e a expiração em 92 milímetros de mercúrio, portanto, uma diferença maior do que 10 milímetros, e temos o pulso paradoxal positivo. E o pulso paradoxal tem uma alta sensibilidade por tamponamento cardíaco, chegando a 98%, e uma especificidade de 83%. Agora, abordando o outro achado que eu havia mencionado anteriormente, do descenso Y proeminente, como eu havia explicado, a onda Y corresponde à abertura das válvulas tricúspides e o esvaziamento atrial. Como há uma elevação crônica da pressão diastólica em todas as câmaras, esse enchimento vai se dar de maneira rápida e cessar de maneira abrupta, interrompido abruptamente, na pericardite constritiva, uma vez que o coração está se enchendo contra um pericárdio rígido e espessado. Isso é um achado característico da pericardite constritiva. E trouxemos também esse vídeo para ilustrar o sinal de Kussmaul, que corresponde a uma ausência da queda da pressão venosa jugular durante a inspiração, devido a uma incapacidade do ventrículo direito de acomodar todo o sangue que chega até ele durante o retorno venoso na inspiração. Não é um achado patognomônico da pericardite constritiva, mas é um achado clássico em doenças que limitam o enchimento ventricular direito. Bem, iniciando agora, dando continuidade ao nosso trabalho, a gente vai falar um pouquinho do diagnóstico da pericardite constritiva. Então, como toda condição, para a gente fazer um bom diagnóstico, eu preciso de uma anamnese completa. É através da anamnese e do exame físico que eu vou ter os principais sinais para começar a desconfiar da doença.
Então, a pericardite constritiva, ela é um processo insidioso, onde eu vou ter sinais de insuficiência cardíaca direita. E o mais importante aqui é lembrar que a minha gravidade da IC, ela vai ser desproporcional ao grau de disfunção miocárdica. Isso porque, né, geralmente, na maioria dos casos, eu vou ter uma insuficiência cardíaca de fração de injeção preservada ou sutilmente deprimida quando as minhas fibras subepicárdicas vão estar acometidas. Então, eu tive uma anamnese, um exame físico bem feito, que me lembra pericardite constritiva. Como eu começo a investigar? A gente sempre começa pelos exames básicos dentro da cardiologia. A gente pede um eletrocardiograma. Aqui, ele não tem alterações tão específicas para a doença, mas pode aparecer alterações no segmento ST e na onda T, além de um QRS de baixa voltagem. No laboratório, a gente tem um PCR e um VHS que podem estar alterados, e geralmente também a gente solicita o BNP e o NT-proBNP. Aqui eles não fazem o diagnóstico da doença, mas eles são muito importantes nos diagnósticos diferenciais. E na radiografia de tórax, a gente pode ver uma calcificação pericárdica quando presente, igual no caso da nossa paciente em questão. Lembrar que nem toda pericardite constritiva, ela tem que ter a calcificação para eu estar fazendo o diagnóstico. Então, continuando um pouco, eu já fiz meus exames iniciais, desconfiei da doença, e aí eu vou partir para o ecocardiograma. No ecocardiograma, a gente tem alguns sinais específicos para pericardite constritiva. O primeiro sinal é o septal bounce. É justamente o que o André falou da fisiopatologia. Na inspiração, o meu ventrículo direito, ele adquire uma pressão maior. Eu não tenho para onde ir com essa pressão, porque o meu pericárdio está espesso, ele está constringindo todo o meu coração, e aí eu tenho desvio do septo sobre o ventrículo esquerdo. Isso na inspiração. Quando eu falo de ânulos reversos, eu tenho que pensar que eu tenho o Elinha. O Elinha, ele é um deslocamento da válvula mitral junto às paredes, tanto septal quanto lateral. Em condições fisiológicas, o meu Elinha lateral, ele costuma ser maior do que o meu Elinha medial, porque ele costuma ter um deslocamento maior. Mas o meu coração está constrito, eu tenho uma capa prendendo o meu coração. Então, nesse caso, o meu Elinha medial, ele vai ser maior do que o meu Elinha lateral, como demonstrado aqui nessas figuras. E a isso a gente dá o nome de ânulos reversos. Alguns outros sinais é o fluxo diastólico reverso na veia hepática, na expiração. Meu sistema todo, eu falei que eu tenho sinais de insuficiência cardíaca direita. Então, todo o meu sistema venoso vai estar engurgitado. Então, aqui, ó, eu tenho uma veia cava, ela não varia com a respiração e ela está completamente pretória. Além disso, eu tenho uma variação respiratória exacerbada dos fluxos transvalvários. O André já tinha comentado na fisiopatologia que até certos valores são normais, mas quando eu tenho uma queda maior do que 25 a 40% do fluxo mitral na inspiração, ou um aumento maior do que 40 a 60% no fluxo tricúspide, que é justamente o que a gente também pode ver por essas imagens, isso também é um sinal de constrição. E, por último, a relação EAR maior do que 2. Né? O que significa o E? O E é um enchimento ventricular rápido. O meu coração, o ventrículo direito, ele não começa com uma pressão elevada, ele está com uma pressão baixa. Só que, como eu não tenho para onde expandir o meu coração, ele rapidamente, na diástole, adquire uma pressão muito alta e entra num platô. Então, justamente por isso, o meu E é elevado, porque ele representa a fase mais rápida da diástole, onde que o ventrículo ele vai atingir a pressão limite. Então, aqui a gente consegue ver o padrão restritivo, onde o E, a relação do E ao A é maior do que 2. Esse daqui já é uma relação normal, onde que até 1:2 a gente pode considerar normal. E eu tenho outros exames que me auxiliam no diagnóstico. Aqui a gente está falando da ressonância cardíaca, que é uma variação estrutural e hemodinâmica do meu coração. E quando eu uso um realce tardio com gadolínio, ela me permite verificar a inflamação que esse meu coração tem. Ela é muito importante para os nossos diagnósticos diferenciais também.
A gente também tem a tomografia cardíaca, eu consigo estudar melhor minhas coronárias e, principalmente, quando eu quero falar de calcificação, avaliar a calcificação, ela é muito importante. E por último, nos exames que a gente pode lançar mão para fazer o diagnóstico da pericardite constritiva, a gente tem a angiografia. É muito importante saber que a angiografia não é um exame para ser para todo mundo. Ela é um exame, é quando eu não consigo fechar o meu diagnóstico com todos os nossos exames anteriores já comentados. Pela angiografia, eu consigo ver que vai ocorrer a equalização das pressões de enchimento do meu coração. E aqui a gente tem o sinal da raiz quadrada, que foi justamente o que eu já comentei. O meu ventrículo direito, ele não começa com uma pressão elevada, mas ele rapidamente adquire uma pressão aumentada e depois ela entra num platô, porque não tem para onde o coração expandir. Então, essa pressão fica toda ali dentro e ela entra num platô após. Falando um pouquinho de diagnóstico diferencial, as duas principais entidades são a cardiomiopatia restritiva e o tamponamento cardíaco. E aqui eu vou trazer apenas algumas características, porque a gente vai comentar um pouco comparativamente nos próximos slides. Na cardiomiopatia restritiva, o que eu tenho que ter em mente é que meus ventrículos estão espessados. Então, eu também vou ter um volume fixo do meu coração, mas não porque o meu coração está aprisionado, mas porque o ventrículo espessado não deixa eu acomodar a quantidade de sangue necessária. Então, eu tenho uma restrição do volume e tenho um aumento biatrial. No tamponamento cardíaco, eu vou ter também o pulso paradoxal, mas por uma fisiopatologia diferente da minha pericardite constritiva. Aqui, o meu retorno venoso está prejudicado pelo coração, e aí ocorre o pulso paradoxal. A gente tem a tríade de Beck, que ela vai caracterizar o tamponamento cardíaco, e aqui, diferente da pericardite constritiva, a gente tem um descenso X proeminente, que eu vou explicar melhor num gráfico. Então, aqui, para a gente manter, assim, fixar bastante a diferença entre cardiomiopatia restritiva e pericardite constritiva. Como a gente já tinha falado, na pericardite, a gente tem uma interdependência ventricular presente, marcante, o que não ocorre na cardiomiopatia, que aqui ela se torna ausente. Lembra, eu comentei da E'. Aqui, o E' medial é maior ou igual a 9 centímetros, onde na cardiomiopatia restritiva, onde eu vou ter um problema dos ventrículos estarem espessados por processos infiltrativos que ocorrem, por exemplo, como na amiloidose, eu vou ter um E' reduzido. E o BNP, como eu já tinha dito, não faz diagnóstico na pericardite constritiva, mas ele está muito aumentado na cardiomiopatia restritiva. Aqui é um outro quadro de comparação entre as duas doenças, onde na constrição eu tenho a presença venosa com um colapso Y presente, na restrição fica variado, o pulso paradoxal é ausente na restrição, assim como o NOC pericárdico, e as pressões dos lados esquerdos e direitos iguais estão muito presentes na constrição, mas na restrição, lembrar sempre que a esquerda, a pressão de enchimento esquerda sempre será maior do que a direita. E no resto, alguns outros sinais que a gente já havia comentado anteriormente. Falando um pouquinho do tamponamento cardíaco, a gente tem a tríade de Beck, que é a hipotensão arterial sistêmica, o engurgitamento jugular bilateral e a hipofonese das bulhas cardíacas. No tamponamento, diferente da pericardite constritiva, onde o meu coração tem uma carapaça, aqui é o líquido que está fazendo uma pressão sobre o coração. Então, também o volume é fixo. Tanto que na pericardite efusivo-constritiva, eu tenho uma associação das duas entidades, né? Tanto da constrição quanto do tamponamento, como o André já tinha explicado. E aqui no pulso venoso jugular, eu percebo que eu tenho um descenso X. E o que é o X? O X é a contração vigorosa do VD. Então, ele puxa a minha válvula tricúspide para baixo, fazendo uma sucção do meu átrio, e aí eu tenho o descenso X ao invés do Y, como é explicado também na pericardite constritiva. Aqui é mais um quadro de diferenciação. No tamponamento, eu falei do pulso paradoxal e na constrição também eu tenho, mas por mecanismos diferentes. As equalizações das pressões vão estar presentes nos dois. Em um eu tenho um colapso Y ausente e no outro um colapso Y muito acentuado. E o sinal da raiz quadrada, que eu já tinha comentado antes, é ausente no tamponamento, mas na constrição ele está presente.
E aí, falando um pouquinho de tratamento, a gente tem o tratamento das causas subagudas, e aí eu posso tentar fazer anti-inflamatórios, colchicina, lembrar sempre da interleucina 1, principalmente naqueles casos mais arrastados. Saber que o corticoide tem seu lugar em casos específicos, principalmente em doenças autoimunes. E no tratamento da crônica, a gente fala muito de pericardiectomia, mas lembrar sempre que o meu tratamento tem que ser individualizado para o meu paciente. Eu preciso avaliar fatores de risco, eu preciso avaliar etiologia, que é muito mais importante às vezes do que o tempo da doença. E o tratamento de suporte, que a gente fala que é um tratamento para todos. E por que isso? Se o meu paciente, ele tem indicação de pericardiectomia, mas ele não tem condições clínicas para isso, eu com a minha equipe avaliei, como eu disse, o tratamento é individualizado, então eu vou fazer um tratamento de suporte para ele. Mas não, o meu paciente, ele tem condições, eu indiquei a pericardiectomia, e aí eu preciso compensar o meu paciente o melhor possível para ele chegar na cirurgia. E como a gente faz isso? É com a diurético terapia. E lembrar sempre que a gente tem que evitar beta-bloqueadores e bloqueadores de canais de cálcio. Por quê? Eu vou manter o meu débito cardíaco aqui através da frequência cardíaca. E aqui, então, eu trouxe um fluxograma para a gente ver. Se eu penso em sinais de constrição, eu vou lançar mão dos meus exames. Fiz os meus exames. Eu não consigo definir que eu tenho constrição. Então, aqui eu posso usar a cateterização cardíaca, né? O CAT. Ou não, eu defini que tem a constrição através dos meus exames iniciais. E aí eu preciso definir, ele tem um processo mais agudo? Se ele não tem um processo agudo, eu já tenho que pensar na pericardiectomia. Mas se ele tem um processo agudo, eu posso primeiro fazer anti-inflamatórios por pelo menos 3 a 6 meses. E aí eu sempre preciso ficar reavaliando o meu paciente. Esse paciente não pode ser largado. E aí, se eu vejo que não tem persistência da constrição, eu posso continuar acompanhando meu paciente, mas dividi-los, né, em baixo risco e intermediário risco. Isso, gente, é muito relativo à etiologia da doença. Se eu tenho pacientes que é pós-radioterapia, pós-intervenções cardíacas, esse meu paciente ele já vai ser intermediário a alto risco. E aí eu tenho que fazer esse acompanhamento do meu paciente, se ele é intermediário risco, ainda mais de perto, e sempre avaliar se eu consigo apenas acompanhar ou se ele já está indicado a pericardiectomia. E aí, falando um pouquinho do tratamento da pericardite tuberculosa, que é exatamente o mesmo tratamento da tuberculose pulmonar. A gente faz o RIPE por 2 meses, que é a rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, com um tratamento de manutenção por 4 meses com a rifampicina isoniazida. Esse tratamento é extremamente importante para evitar a evolução para a constrição. Mas se eu avalio o meu paciente ao longo desse tempo, principalmente depois de 4 a 8 semanas, e eu vejo que ele mantém sinais de constrição, principalmente não calcificada, eu posso indicar a pericardiectomia. E aí eu falo não calcificada aqui, porque nesses casos eu vou ter um melhor prognóstico. Aqui eu trouxe um outro fluxograma para a gente pensar, então, quando é indicada a pericardiectomia. Se eu tenho a suspeita e a confirmação da minha constrição, eu tenho que pensar se ela é inflamatória e transitória. Se sim, eu posso tentar terapia com AINES e diuréticos, como já mencionado. Se não, eu tenho que ver se o meu paciente é sintomático e qual classe de NIRA ele se encontra. Se ele é assintomático, eu posso manter ele em tratamento, segmento clínico. Mas se não, eu já tenho que pensar na pericardiectomia para ele. Aqui é um outro fluxograma e fala justamente o que eu acabei de explicar. Então, se o meu paciente eu suspeito da pericardite constritiva, eu tenho que lançar a mão dos meus exames para fazer o diagnóstico. Eu não consigo confirmar a constrição, mesmo fazendo cateterismo. Então, eu tenho que investigar outras causas, né, os nossos diagnósticos diferenciais. Ou não, o meu paciente, eu consegui, bati o martelo, é constrição mesmo. E aí eu sempre tenho que avaliar etiologia e tempo de evolução da minha doença. Se for uma constrição transitória, anti-inflamatórios, diuréticos e tratamento etiológico. E sempre reavaliando esse meu paciente.
Não, não é uma constrição transitória, já é algo mais crônico. E aí, o meu paciente tem sintomas importantes? Se ele não tem, eu posso dar seguimento clínico e avaliar, reavaliar, na verdade, sempre a estabilidade dele. Mas se ele já é um paciente sintomático, eu tenho que avaliar o risco cirúrgico dele. Se o risco cirúrgico for aceitável, a indicação de pericardiectomia não pode ser contestada. Mas se não, eu tenho que considerar outras opções. Por isso que eu falei que o tratamento de suporte é para todas as pessoas. E aqui eu trouxe um pouquinho desse estudo, onde ele vai comparar, né, como as pericardiectomias ao longo de 77 anos. Esse estudo foi de 1936 a 2013. E aí ele divide os pacientes em históricos e contemporâneos. Os pacientes históricos são os de 1936 a 1990 e os contemporâneos a partir de 1990. Através dele, a gente consegue perceber que houve um aumento de pericardiectomia ao longo desses anos e que a abordagem da pericardiectomia era diferente. Nos contemporâneos, eles preferem a esternorrafia radical, né? Onde eu consigo ter um maior acesso ao coração, evitar sangramentos mais fáceis, inclusive utilizar o ECMO se necessário, que não eram utilizados na época dos históricos. E aí, quando eu falo de mortalidade entre esses pacientes, consegue se perceber pelo estudo que os contemporâneos, quando eu falo de mortalidade em 30 dias, eles tiveram uma mortalidade menor em relação aos históricos. Mas quando fala sobrevida, principalmente se eu não ajustar por alguns fatores, os históricos acabavam, segundo o estudo, tendo uma sobrevida até maior do que os contemporâneos. E aí eu acho que entra a parte principal. A principal diferença entre esses grupos é que no grupo contemporâneo, os pacientes eram mais idosos, eram mais sintomáticos e com maior comorbidade. E aí, quando eu encaixo isso na comparação, os contemporâneos acabam tendo uma sobrevida até sutilmente maior do que os históricos. Lembrar sempre que a pericardiectomia eu tenho que avaliar muito bem, individualizar o tratamento do meu paciente, como já dito. Eu tenho que levar em conta a idade do paciente, a disfunção renal, a etiologia, que a gente sabe que pós-radioterapia a gente tem um pior prognóstico. E se meu paciente tem sinais de baixo débito cardíaco pré-operatório. Então, a mortalidade perioperatória é de 5 a 20% no grupo de alto risco. E aqui, então, no nosso caso clínico, a paciente ela entrou em terapia de suporte, ela teve uma melhora clínica significativa, mas com um diagnóstico de pericardite constritiva, a gente encaminhou para ela fazer a pericardiectomia. E aqui eu vou trazer um vídeo para vocês da cirurgia dela, onde a gente consegue ver um coração muito calcificado. Aqui os cirurgiões, eles vão retirar a calcificação desse coração, como demonstrado aqui. Além disso, eles vão retirar também um líquido bastante espesso. Aqui é a retirada do líquido, bem espesso, desse coração. E agora é o coração pós-procedimento. Então, para a gente completar esse trabalho, eu queria deixar algumas mensagens finais. Lembrar sempre do diagnóstico. Se a gente não conhece, a gente não vai pensar no diagnóstico. Então, saber que a pericardite constritiva ela vai dar uma IC com sinais à direita, né, com uma fração de ejeção preservada. Lembrar sempre que se eu tenho histórico de cirurgia, radioterapia, se eu estou numa área endêmica para tuberculose, saber que a fisiopatologia ela explica toda a clínica da doença. O meu coração ele está constrito, eu tenho limitação diastólica. O ecocardiograma é o exame inicial, ele tem vários sinais que nos demonstram pericardite constritiva, mas também eu tenho outros exames que me ajudam no diagnóstico, como a tomografia e a ressonância cardíaca. E em casos que eu não consigo fazer o diagnóstico, bater o martelo, eu ainda tenho cateterismo para nos auxiliar. Lembrar que o tratamento aqui ele vai depender do fenótipo, se é uma forma mais inflamatória, se ela é uma forma crônica. E lembrar, gente, que eu acho que é o mais importante, que o diagnóstico precoce, ele muda o desfecho da doença. Aqui na pericardite constritiva, a única causa
a única causa potencialmente curável disso, então, sempre pensar no diagnóstico. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e gostaria de convidá-los aí para o nosso terceiro simpósio conjunto, né, do Leste Campo das Vertentes de Reabilitação Cardiovascular, para também o Congresso Mineiro de Cardiologia, que vai ocorrer em julho desse ano, e também para acessar a TV SMC para as aulas. André, Elisa, fantástico, tá? Parabéns pela aula, extremamente didática, muito informativa, dentro do tempo esperado, tá? Já era esperado, né, Marcélia? Você sempre tem residentes fantásticos aí em Juiz de Fora. Nossa, Pessoal, os a gente meninos. fez. Impressionante, né? Muito legal. Com você. Faz um resuminho para a gente daquilo que você acha importante comentar e a gente já vai abrir para perguntas. Pessoal, vai abrindo as câmeras, residentes especializandos, e vai pensando nas perguntas que vocês gostariam de fazer, tá bom? Marcélia, com você. Bom, pessoal, primeiro agradecer mais uma vez à SMC pela oportunidade, pelo pioneirismo de agregar ao interior. Esse trabalho está sendo importantíssimo para a evolução da nossa instituição, do aprendizado dos nossos residentes e fazendo com que a gente cresça como equipe. Equipe Minas Gerais. Bem, a pericardite constritiva não é tão frequente, mas ela deve ser pensada. A primeira mensagem que eu deixo para o pessoal que está começando a exercer a cardiologia é exame físico. A pericardite constritiva tem alguns aspectos peculiares, como a turgência jugular, edema de membro inferior, e a gente tem que atentar a essas alterações. A segunda observação é em relação ao diagnóstico, porque se a gente não pensa, primeiro, se a gente não pensa em pericardite, a gente também não tem chance de chegar ao diagnóstico. Em relação aos métodos complementares, eu acredito que poucos pacientes tenham essa classificação típica que a gente mostrou, que essa paciente realmente a tinha, mas Então, tem peraí, tem alguém com vídeo com o áudio aberto. Pessoal, doutora de Oliveira está com o áudio aberto. Pronto. E a outra observação é em relação ao ecocardiograma, porque alguns aspectos são muito peculiares. Esse movimento paradoxal do septo é um aspecto que chama muito a nossa atenção, assim como a variação patológica dos fluxos. E é algo fácil da gente executar no nosso dia a dia para quem não tem ressonância disponível. Quando o pericárdio calcifica, e foi o que aconteceu no caso dessa paciente, a imagem ecocardiográfica fica prejudicada. Inclusive, o exame dessa paciente em específico, a gente fez no subcostal, por causa da incidência das ondas de ultrassom. Mas a gente tem que procurar exaustivamente esses dados durante a execução do ecocardiograma. E talvez o mais importante dessa aula não está na parte científica, mas na parte clínica. Acompanhar o paciente. Quando a Elisa estava mostrando o fluxograma da última diretriz europeia, aliás, pessoal, que é excelente, vocês devem ler essa diretriz. Ela falou em acompanhar o paciente. A gente tem um país com uma condição social precária e muitas das vezes a gente tem que correr atrás do paciente. Então, um aprendizado que a gente está tendo, inclusive com esse caso, é que a paciente fez a pericardiectomia, tá? E ela sumiu. E a gente está tendo um desafio para essa paciente voltar na instituição, ela não é de Juiz de Fora, e repetir o eco. E se ela não receber o tratamento para o agente etiológico, efetivamente ela não estará curada. Então, não é só fazer a pericardiectomia, não é só tratar com a colchicina, mas é a gente acompanhar esse paciente, inclusive na própria instituição. A gente já se deparou com alguns casos de pericardite aguda que não persistiu com o uso da colchicina e que recidivou. É a principal causa de pericardite recidivante. No mais, agradecer mais uma vez a oportunidade.
dar parabéns para a Elisa e para o André. Gente, nós estamos treinando essa aula desde eles entrarem antes deles entrarem no R1 de cardiologia, a gente já estava treinando, tá? No carnaval a gente já estava estudando os artigos. Então, essa dedicação dos meus alunos, eu gostaria que fosse um espelho para todos vocês, porque isso é o que mais fortalece o aprendizado e nos motiva a nos tornarmos melhores preceptores e exercermos a nossa profissão da melhor forma. Parabéns, viu, Marcélia? De coração. Pessoal, não pode ser que não tenham perguntas. Eu não vi ninguém levantando a mão até agora. E aqui, tem que saber, tá? Esse tipo de doença. Algumas doenças em cardiologia, né, Marcélia, são muito comuns de se apresentarem. Fibrilação atrial é muito comum, doença coronariana é muito comum, ciência cardíaca é muito comum, um monte de doença comum. E tem as que não são tão comuns. Se vocês não sentarem para estudarem, vocês vão ter suspensão diagnóstica. E se não tiver suspensão diagnóstica, você não vai ser o diagnóstico correto. Vá, perguntas. Enquanto ninguém pergunta, Fred, você está aí? Estou aqui, Luiz. Fredão, quando a gente está aqui com uma pericardite constritiva e a gente faz a sequência, né? Anamnese, suspeição, exame físico, aí você faz o eco, acha que é suspeito, pensa se é transitório ou não, tenta tratar, aí faz a ressonância, a tomografia, caracteriza melhor o pericárdio, né? E muitas das vezes eu ponho na hemodinâmica. Me fala um pouquinho da manometria desse paciente, que é característico, que é diferente da manometria do paciente com cardiopatia restritiva. Luiz, dá uma falhada para mim aqui, eu não sei se é para mim ou para todo mundo aí, mas isso aí é uma questão interessante, assim, a gente cada vez faz menos esse tipo de manometria, porque a ressonância ajudou demais, né? Mas às vezes a gente não tem ressonância, igual aqui no hospital não tem ressonância, então se a gente passar aperto, a gente tem que ir por outros métodos mesmo. O eco às vezes define, às vezes não. Mas uma coisa que a gente tem que notar é a curva de pressão mesmo, né? Porque é igual quando você tem no exame físico a queda da pressão arterial, durante a manometria você vai notar isso de forma mais característica, né? Porque o coração não tem aquela elasticidade normal. Então você tem aquela queda abrupta de pressão que se observa quando você está aferindo, mas de forma invasiva. Então, assim, é uma curva bem característica mesmo de pericardite. Você põe ela lá, você já sabe que é uma pericardite. E quando se chama de curva de pressão, nós estamos falando da capilar pulmonar, a pressão do átrio direito, correto? Em que elas se equalizam entre 15 e 20 milhões de mercúrio, gente. Entendeu? E o sinal da raiz quadrada dentro do ventrículo. Correto? Beleza. Perfeito. Perguntas? Vamos lá. Douglas. Luiz, bom dia. Na verdade, é só um comentário, Luiz, se você me deixar a abertura, aproveitando que o pessoal está pensando nas perguntas. A gente, quando trabalha nos pacientes de perfil oncológico, da radioterapia, uma das coisas que nos ajuda muito a pensar na possibilidade da pericardite constritiva é quando a gente faz o levantamento do estudo das incidências. Então, o contato com a radioterapia nesses cenários ajuda, viu? Às vezes, alguns pacientes, dependendo da incidência da lesão que ele faz, seja com um objetivo de controle da doença oncológica, ou até mesmo tratamento, né? A gente pode pegar situações de neoplasia de mama, ou às vezes alguns casos de linfoma de Burkitt, algumas incidências. Então, a gente contactar o radioterapeuta nos ajuda a pensar com um dos fatores também no raciocínio. Então, às vezes, isso é uma coisa que vale a pena levar para os meninos aí. Essa possibilidade, essa lembrança, que no seu raciocínio, às vezes o contato com um colega que faz o tratamento, ele vai te dar uma visão do que a gente teve de radiação de campo mediastinal e isso nos ajuda a pensar na possibilidade. Às vezes até pensando como algo mais provável, menos a depender ali, né? Associando com a probabilidade pré-teste. Só um comentário para o aluno aí
da turma, que eu acho que é interessante, se a gente raciocina assim na cardio-oncologia, quando a gente lida os pacientes, esse contato com a radioterapia. Douglas, você fez um comentário muito importante, tá? Porque tudo em medicina depende do diagnóstico correto. E quando você pensa em pericardite constritiva, você tem que saber qual que é a causa que gerou a constrição do pericárdio. Porque causas diferentes, muitas vezes, têm tratamento diferente. E na constrição, a causa que é tuberculosa, ela tem um tratamento muito direcionado, que é muito importante. Tá? Então, quando você pensa em causa, é fundamental. A tuberculose e a radioterapia, ela geram maior chance, maior risco, mas a maior prevalência de constrição é na pericardite idiopática, porque você tem muito mais pericardite idiopática do que você tem por radioterapia, do que você tem por TB, do que você tem por neoplasia. Mas tem que saber o Sem dúvida. diagnóstico, tá, gente? Sim. Pergunta. Luiz, bom dia. Flávia, tá Ei, me vendo? Flavinha, Bom dia, pessoal. tô te vendo. Só seguindo nessa questão aí das etiologias, lembrar de envolver, quando não tiver muito claro, a etiologia, envolver o pessoal da reumato junto, né? A gente tem as doenças IgG4 relacionadas. Às vezes esse paciente vem para a gente pela gastro. Eu tenho uma história de um paciente muito grave que veio para mim com pericardite constritiva, depois de uma pancreatite autoimune e uma colangite. E aí a gente acabou descobrindo a pericardite constritiva e é uma doença de múltiplos órgãos. Foi difícil o diagnóstico, porque isso foi 15 anos atrás, então a gente tinha que fazer investigação de IgG4, né? É uma doença relacionada, uma doença autoimune. E como veio muito tardio, o tratamento já também estava bem possibilitado, mas foi bem no sentido do que os meninos falaram. Parecia uma ICFEP, a gente não chamava de ICFEP na época, 15 anos atrás a gente não chamava de ICFEP. Parecia uma ICFEP com uma congestão hepática que tinha feito ascite, e no final era tudo ao contrário, era uma doença de múltiplos órgãos por IgG4, relacionada a IgG4, com pancreatite, com colangite e com pericardite constritiva. A gente acabou levando esse caso para uma aula de investigação pós-mortem, né? Mas fechou-se o diagnóstico posteriormente e foi um caso que nos trouxe muito aprendizado. Flavinha, ótimo comentário, tá? Aqui a gente recebe muito paciente pela gastro mesmo, tá? Tá falhando a conexão? Tá, Tá falhando isso. achei que era aqui. Tá falhando, né? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Marcelo, é Acho que o normal, Luiz Luiz. caiu. Ô, Fred, eu acho que caiu Passaglia, tá? Eu assumi aqui até para ver se alguém tem mais alguma dúvida, tá? O Haldner está muito quieto hoje, eu estou preocupada se ele está doente. Ou nada ainda. O Rodney teve que sair, ficar uma prova lá agora. Ah, então tá. E aí, Marcele, eu tô indo para a faculdade agora, eu tenho que, na verdade, fazer uma prova agora no doutorado, mas eu achei muito pertinente essas questões desses comentários da Flávia, esses comentários do Fred também, e gostaria de lembrar esse septum bolt aí, que contribui para essa interdependência, que até ajuda no diagnóstico e diferenciar entre a pericardite constritiva e a miocardiopatia restritiva. E um detalhe que a residente colocou muito bem: no fluxo mitral, como você tem restrição, na cardiopatia restritiva você tem a onda E e a onda E de enchimento e a onda A de contração de baixa voltagem. Na pericardite constritiva, como você tem um pericárdio constrito e você tem aquele septum bolt, onde você tem na inspiração o rechaçamento do septo para a esquerda e na expiração o rechaçamento do septo para a direita, você tem essa variabilidade do fluxo. Então, quando eu tenho uma variação da onda E maior do que 9,
pensar em pericardite constritiva. E quando ela for menor do que 6, em miocardiopatia restritiva. Então, acho que esse comentário é pertinente, principalmente que isso correlaciona com o exame físico do paciente, presença de onda Y, onda X, e, logicamente, ajuda no diagnóstico. Perfeito. Ô, Marcela, Letícia levantou a mão. Letícia. Eu tenho uma dúvida, na verdade era uma dúvida prévia, assim, quando eu estava estudando os artigos, foi na indicação da pericardiectomia, porque eu vi que, de fato, a gente vai indicar quando ela continua sintomática, né, NIRA acima de 2, mas a gente pode indicar na fase aguda, porque, por exemplo, a gente vai iniciar os AINES, deixar aí pelo menos por 6 semanas, a gente pode indicar a pericardiectomia antes dessas 6 semanas, se o paciente continuar muito sintomático? E a outra dúvida que eu também tive foi quando que a gente vai indicar a pericardiectomia total e aquela parcial? É só quando tem aquela ancoragem do coração no pericárdio ou a gente tem outra indicação também para indicar a pericardiectomia total? Elisa, quer responder? Posso. Então, eu acho que é muito mais do que relacionado ao tempo da doença, a gente tem que saber, como eu já tinha dito, a etiologia da doença, né? E aí, se é uma etiologia pós-radioterapia, como eu já tinha comentado antes, talvez esse tempo aí de agudo seja diminuído e a gente indique a cirurgia mais cedo do que em outros casos. Por isso que eu falei sempre que a gente precisa reavaliar meu paciente, o paciente não é o mesmo. Então, cada caso é um caso específico. Às vezes eu entro com a terapia anti-inflamatória, mas eu tenho muito mais do que ver se é agudo, subagudo. Se meu paciente ele tem sintoma e os sinais de constrição do meu paciente. Isso mesmo. Fred, a gente vai fechar? E Mais sobre alguma a dúvida? cirurgia? E sobre a cirurgia, quando que a gente vai indicar ela total ou parcial da pericardiectomia? Eu não sou cirurgiã, mas eu acredito que dependa do estado desse pericárdio, né? Se a gente se deparar com uma etiologia, por exemplo, por radioterapia, que a gente sabe que o processo é irreversível, aquela fibrose, aquela carapaça, a gente vê que o pericárdio está completamente restrito, acredito que ela seja total. Agora, numa causa potencialmente curável, acredito que a gente possa ser menos agressivo. É isso mesmo, Fred? Isso mesmo, Marcelo. Pessoal, só antes de fechar, Fred, lembrar os preceptores de enviar as questões da prova, tá? Quem for mandando, à medida que vocês forem enviando as aulas, os preceptores enviarem separadamente para a gente as 3 questões sobre o tema da semana, por gentileza, para a gente já elaborar. E a quem estiver no clube de revista, a gente vai iniciar no dia 30 de abril, ou de março, perdão, na primeira semana de abril, e já aí com temas do ACC. A primeira aula vai ser minha e a gente espera receber vocês lá. Eu vou enviar a seguir durante a semana que vem já a sequência das aulas e os artigos esperados. A gente já não vai fazer um adiantamento de artigos, porque depende do que vier pelos congressos, de novidades esse ano, a gente pode ir variando, mas a gente já vai checar de quem vão ser as aulas. Muito bom, Perfeito. Flávio. Marcélia, vamos lá? Você, os meninos Bom, aí, para finalizar essa aula excelente. Elisa, André, vocês querem falar alguma coisa? Posso fechar? A gente gostaria de agradecer a oportunidade de estar apresentando essa aula e agradecer a Marcélia também, assim, por todo o empenho com a gente, de ter ajudado, se disponibilizado até nos finais de semanas aí com a gente. Muito obrigada a todos. Obrigado, gente. Vocês que nos motivam. Pessoal, então, assim, não esqueçam dessa causa de insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. A gente está num país que tem muita tuberculose,
tá? Façam o exame físico correto, acompanhem o paciente, tá? No mais, agradecer aí a todos que estiveram presentes com a gente, que fazem com que tenha sentido a nossa apresentação, tá? Aproveitar, convidar todos para o nosso simpósio da Sociedade Leste Mineira e Campos das Vertentes, que vai estar agregado com a reabilitação cardiovascular e com a enfermagem em cardiologia, que acontecerá 24 e 25 de abril aqui em Juiz de Fora, tá? E eu acho que está na hora do Zac liberar uma música aí pra gente. Por favor, Zac, escolhe alguma bem boa aí. Abraço a todos. Obrigada, tá, Fred? Obrigada a todos vocês.